A casa onde moro hoje não nasceu pronta. Ela começou com um chão batido e um alicerce que eu mesmo ajudei a medir, debaixo de sol, marcando com barbante e cal os limites do que, na época, era só um terreno herança de meu pai. Eu ainda era um investigador novo na Polícia Civil quando comecei a juntar dinheiro para levantar os primeiros cômodos. Cada parede ali tem a marca de uma fase. O quarto dos fundos foi onde minha esposa chorou quando perdeu o primeiro bebê. A sala foi onde a gente comemorou a formatura da minha filha, com bolo simples e risada alta. O jardim da frente foi minha fuga dos plantões difíceis, onde eu regava as plantas em silêncio e voltava a acreditar que o mundo tinha jeito. Construí tudo devagar, sem luxo, mas com estrutura, como a gente fazia com tudo naquela época. Sem pressa, mas com base firme. Depois que minha esposa faleceu há quase uma década, eu mantive a casa como ela gostava. Os quadros ficaram no lugar, o tapete do corredor que ela adorava reclamar que era escorregadio ainda está lá. Não mudei quase nada. Talvez por saudade, talvez por respeito. Quando minha filha se separou e veio com as crianças pedir abrigo, não pensei duas vezes. Ela estava devastada, assustada, e mesmo que já fosse adulta, eu ainda via nela a menininha que me esperava na janela com o uniforme da escola. Disse que poderia ficar o tempo que quisesse, que a casa era grande demais só para mim, que os meninos iam trazer vida de volta para aquele lugar que já estava ficando calado demais. Ela sorriu, chorou no meu ombro e me chamou de herói. Naquele dia, senti que estava fazendo o certo. Afinal, qual pai negaria abrigo à própria filha em momento de dor? No começo, foi bonito. A rotina voltou a ter barulho, risadas de criança, brinquedos espalhados pela sala. Eu levava os netos na escola, preparava café da manhã, deixava bilhetes com piadas na geladeira. Era como se a casa tivesse voltado a respirar. Mas aos poucos, bem aos poucos, algo começou a mudar. Pequenas coisas, comentários soltos. Pai, não mexe nisso agora, aqui. Essa casa precisa de mais vida moderna, ali. Trocaram o quadro da sala por uma arte que eu não entendi. Doaram meus livros dizendo que estavam empoeirando. Reorganizaram a cozinha sem me perguntar. No começo achei normal a adaptação, mas com o tempo percebi que estava perdendo espaço. Não só físico, mas simbólico. Meus horários passaram a ser inconvenientes. Meus programas de TV viraram chatos. Meus conselhos, coisa de velho. Eu continuava ajudando. Pagava a conta de luz, comprava mantimentos, consertava as torneiras, limpava o quintal. Mas a sensação era de estar ocupando um espaço que já não me pertencia mais. Eu andava pela casa devagar, como quem evita incomodar. Engolia a voz quando queria dar opinião. Guardava os comentários quando via algo errado. E isso, para mim, um homem que passou 40 anos interrogando criminosos, que enfrentou traficantes, que assistiu confissões frias com uma caneta na mão e o coração firme, era uma das missões mais difíceis. Ser ignorado dentro do próprio lar. Comecei a perceber que eu, o homem que levantou cada tijolo daquele lugar, agora era tratado como hóspede. E não um hóspede querido, mas um hóspede tolerado. A casa foi virando um cenário que eu conhecia, mas que já não me escutava mais. As crianças ainda me amavam, nisso eu me agarrava. Mas mesmo elas começaram a repetir frases que ouviam da mãe, tipo, vovô tá ficando doido, ou deixa, ele esquece das coisas mesmo. Eu não esquecia. Eu só escolhia o silêncio, porque já vi de perto o que a raiva pode causar, porque já vi famílias inteiras desmoronarem por palavras ditas no calor da mágoa. Então eu continuei ali, sentado na varanda, lendo jornal, observando e anotando tudo, porque se tem uma coisa que a polícia me ensinou, foi que nenhum crime acontece de repente. Ele vem sendo preparado em silêncio, e às vezes o silêncio do ofendido é o maior alerta de que algo está por vir. A primeira infiltração começou no canto do banheiro dos fundos, onde a parede divide com a lavanderia. Era uma goteira lenta, preguiçosa, que pingava no azulejo, com a mesma paciência com que o respeito dentro daquela casa parecia escorrer pelo ralo. Na manhã em que a descobri, fui até o depósito, peguei meu velho macacão azul, que ainda tinha a tarja com o nome bordado de quando fazia perícia em campo, e subi na laje com a mesma destreza que usava para alcançar um telhado na hora de cercar um suspeito. Troquei telhas, refiz o rejunte com cimento fresco e cobri tudo com manta líquida.
Trabalho limpo, rápido, sem barulho. Ninguém agradeceu. Ninguém notou. Quando voltei, ouvi risos abafados vindo da sala, seguidos de um: "Ainda bem que ele se distrai com essas coisas." Sentei, tomei água e não respondi. Quem já passou 4 décadas ouvindo o pior tipo de gente falar, aprende a distinguir o que deve ou não guardar no peito. Mas aquela frase ficou. Os dias começaram a seguir um padrão quase cruel. Eu acordava antes de todos, preparava o café, cortava pão, colocava a água para esquentar. No início era bem-vindo. Depois virou obrigação invisível. Ninguém dizia obrigado. Se eu não fizesse, reclamavam. "O café tá fraco. Você não sabe mexer com o micro-ondas? Pai, hoje deixa que a gente resolve." Mas não resolviam. Então, voltava eu com o pano de prato no ombro, lavando louça, guardando copo, consertando o que quebrava. Era como estar de plantão numa delegacia abandonada. Você mantém a ordem, mesmo quando ninguém nota que ainda existe ordem ali. Comecei a perceber que minha presença era mais tolerada do que desejada. Se eu estava na sala vendo TV, os sussurros vinham: "Ele vai dormir aqui? Será que ele não vai para o quarto?" Se eu deixava o jornal na mesa, alguém suspirava alto e recolhia. Se eu falava algo sobre a política, ou sobre um caso que tinha saído no noticiário, escutava: "Ah, lá vem ele com história de velho polícia." Certa vez, depois de ter ficado mais de 4 horas no hospital com meu neto gripado, porque a filha não podia sair do home office, ouvi ela dizer no telefone: "Meu pai ajuda, mas às vezes parece que quer provar que ainda é útil." Aquilo me cortou, porque eu nunca ajudei para provar nada. Eu fiz porque era meu neto, porque eu sou o avô dele. Porque um dia, aquele menino vai crescer e talvez precise lembrar que teve um velho que nunca o deixou na mão, mesmo quando já era deixado de lado pelos outros. O namorado dela, por outro lado, só aumentava a presença, como quem marca território. Passou a opinar em tudo. "Esse sofá é meio brega. Essas fotos aqui pesam o ambiente. Essa estante parece de cemitério antigo." E ela ria. Ria como quem acha charme o desrespeito. Começaram a trocar objetos, mudar móveis de lugar, guardar algumas lembranças minhas em caixas para reformar o visual. A mesa que eu mesmo lixei e envernizei com minha esposa foi coberta com uma toalha enorme para modernizar. E a cada mudança, eu sumia um pouco mais da casa que construí. Mas mesmo assim eu seguia. Troquei a lâmpada da cozinha quando queimou, limpei o filtro da máquina de lavar, desentupi a calha antes da chuva. Fiz até a pintura da parede do corredor, que eles disseram que estava com energia pesada. No dia seguinte, ouvi os dois combinando de contratar um decorador para deixar tudo mais funcional. Eu sorri por dentro, porque aprendi, no tempo de polícia civil, que quando as pessoas querem te apagar, elas começam tirando o que você construiu. E depois, tentam dizer que nunca precisaram de você. Mas no fundo, eu sabia o que estava por vir. Já tinha sentido esse tipo de abandono antes, nas famílias que vi ruírem nos bastidores de tantas delegacias. Filhos que roubavam os pais, pais que negavam os filhos, heranças disputadas com mais fúria do que guerras de rua. Eu vi tudo, e por isso talvez eu agisse com tanta frieza agora. Porque mesmo magoado, eu ainda era estrategista, e um bom policial não reage no calor do momento. Ele observa, documenta, e só age quando a hora é certa. E ela estava chegando. Não foi uma briga, nem uma discussão acalorada. Foi só uma frase solta, dita com frieza cirúrgica, como se não fosse importante. Mas foi ali que a ferida se abriu, pequena e certeira, como um corte de bisturi que só arde depois. Eu estava sentado à mesa da cozinha, como de costume, organizando contas atrasadas, boletos, pequenos comprovantes que minha filha insistia em ignorar, como se a casa funcionasse no automático. Ela apareceu com os olhos cansados, celular em uma mão e uma xícara de café na outra. Mal me olhou. Passou por mim como quem atravessa um cômodo qualquer, e só parou quando viu um monte de papéis. "Pai, de novo com esses boletos? Eu já te falei que pode deixar isso comigo." Eu ergui os olhos com calma e respondi o que ela sabia. "Essa casa ainda está no meu nome. É minha responsabilidade." Ela bufou. Riu. Uma risada curta, cínica. E foi aí que ela disse: "Você está confundindo amor com dependência.
A gente está te acolhendo, mas não quer dizer que você tenha que controlar tudo. Acolhendo. Aquela palavra me bateu no estômago. Acolhendo. Como se eu fosse o hóspede. Como se o dono da casa fosse outro. Não respondi, apenas empilhei os papéis com mais firmeza. A mão tremeu um pouco, não por raiva, mas por decepção. Eu tinha certeza de que aquela casa ainda carregava as digitais da minha esposa nas cortinas, o cheiro dela nos travesseiros e até o barulho de passos pequenos da minha filha correndo descalça pelo corredor quando era criança. Eu vi aquela casa nascer, tijolo por tijolo. Eu trabalhei nos plantões mais pesados, dormi em viatura, comi pão seco em delegacia só para dar teto, comida e escola boa para ela. E agora ali, com os cabelos presos num coque apressado e os olhos secos de quem não vê mais o passado, ela dizia que me acolhia. Naquela noite eu sentei no meu quarto, acendi o abajur antigo da minha mulher e tirei da gaveta a pasta cinza onde guardo os documentos da casa. Escritura, IPTU, recibos de obra, plantas assinadas por engenheiro. Tudo em meu nome. Tudo ainda válido. Coloquei tudo em ordem, não por impulso, mas por precaução. Aquilo era o que aprendi em anos de polícia civil. Nunca reaja com o sangue quente. Haja com papel, com datas, com registros. Registrei tudo, até a frase. Você está confundindo amor com dependência. A partir daquele dia, comecei a observar como observava suspeitos em interrogatório. Postura, palavras, padrões. E os sinais eram claros. A filha que um dia me dizia, pai, sem você, eu não sei o que seria da minha vida, agora me olhava como se eu fosse um móvel antigo no meio da sala nova. E o namorado dela, aquele sujeito sorridente demais, intrometido demais, já dava palpites sobre como organizar melhor os espaços. 2 vezes cheguei na sala e vi os dois cochichando, olhando em minha direção. Paravam quando eu entrava. Outras vezes, escutei ele dizendo coisas como ele tem saúde ainda, podia sair mais, fazer outras coisas, como se eu fosse um fardo, como se a minha presença, silenciosa, prestativa, constante, fosse um obstáculo ao bem-estar deles. Não me abri com ninguém, nem com o senhor Ademir, meu parceiro aposentado da delegacia, que ainda me liga uma vez por semana para saber se estou com os exames em dia. Só respondi com silêncio, um silêncio estratégico. E nos dias seguintes, cada passo meu dentro daquela casa passou a ser registrado mentalmente como evidência. O desprezo vinha disfarçado de modernidade. O desrespeito de renovação da convivência. E o mais duro era saber que não vinha só dele, o namorado. Vinha dela. Eu não esperava flores, nem reverência, mas esperava gratidão, um reconhecimento mínimo. E quando esse reconhecimento vira acusação, você está confundindo amor com dependência. O que resta não é só mágoa. É a constatação de que a casa onde você sempre foi base agora quer te empurrar para os fundos. Mas eu não ia sair. Nem pedir respeito. Eu ia mostrar. Com os mesmos métodos que aprendi nos anos de investigação. Preparo, paciência e precisão. A justiça nem sempre bate à porta com farda. Às vezes ela chega de paletó, pasta de couro e timbre de cartório. E foi aí que comecei a organizar a próxima etapa. Não houve aviso, nem conversa, nem pedido. Apenas apareceu. Ele surgiu numa sexta-feira à noite com uma mochila nas costas, rindo alto e elogiando a lasanha da minha filha como se já tivesse lugar cativo à mesa. Esse aqui é o Gustavo, pai. Ele vai ficar aqui uns dias, tá? Disse ela, como quem informa que o tempo mudou ou que o gás acabou. Apenas comunicou. Meus olhos encontraram os dele, e não havia timidez. Havia domínio, um tipo de sorriso que eu aprendi a identificar ainda nos meus anos de plantão. Um sorriso que não pede permissão, ocupa. Eu apenas assenti com a cabeça e voltei a ler meu jornal. Mas naquele momento eu já sabia. A casa tinha começado a mudar de dono, pelo menos nas intenções. Os uns dias viraram semanas, e com eles vieram os pequenos deslocamentos. A TV da sala, que antes passava os jornais que eu assistia às 18 horas, agora ficava ligada em séries estrangeiras que ele assistia no volume alto, rindo com uma cerveja na mão. A poltrona que era minha, a única que eu usava desde que minha esposa partiu, passou a ser mais confortável para a coluna dele. Meus livros foram empilhados num canto do corredor,
meus porta-retratos recolhidos para não poluir o ambiente. Ele dizia tudo sorrindo, sempre sorrindo, como se estivesse prestando um favor ao mundo. E minha filha, ela sorria junto, como se fosse grata por aquela alegria nova que ele trazia para casa. Nenhum dos dois me perguntava mais nada. Decisões passaram a ser tomadas sem mim. Os horários de jantar mudaram. O mercado era feito por eles. Eu passava a maior parte do tempo no quarto. E quando saía, a conversa sempre parava. Num sábado qualquer, voltei da padaria com o jornal debaixo do braço e encontrei o quadro da sala no chão. Era a foto da formatura da Mariana no colégio militar. Um dia que eu mesmo insisti para ela viver, mesmo contra o gosto da mãe. Estava ali desde então, centralizado, iluminado, e agora estava encostado atrás do sofá, substituído por uma tela com dizeres: energia boa só fica onde tem espaço. O espaço que tiraram foi o meu. Eles estavam na cozinha, rindo, e eu, com o pão na mão e a alma esmagada, subi para o meu quarto sem dizer nada. O mais doído não era a mudança dos móveis, era a mudança de olhares. Eu deixei de ser pai para virar o senhor. Ela começou a me chamar assim diante dele. O senhor quer jantar, pai? Uma formalidade ensaiada, gelada, como se precisasse mostrar que tinha limites comigo, como se eu, que paguei cada cimento daquela casa, tivesse que pedir licença para usar o banheiro. Uma noite bati na porta da cozinha para pedir que abaixassem o volume da música. Ele riu e disse: "Opa, o detetive da casa em ação." Mariana riu junto. Mas o que doeu não foi a piada. Foi o olhar. Ela me olhou com a mesma cara que criminosos olhavam para mim nas delegacias. Como se eu fosse o obstáculo entre eles e o que eles achavam que era liberdade. E ainda assim, eu não reagi. Voltei para o quarto. Peguei minha pasta. Conferi os documentos. Escritura, cópias autenticadas, registro no cartório. Tudo ainda perfeitamente em meu nome. Mas não movi nenhuma peça, porque eu aprendi a esperar. Velho, sim, mas formado na arte do tempo. O policial não age com raiva. Age com provas. Age quando o suspeito deixa claro que vai cruzar o limite. E aquele limite estava se aproximando. Eles não sabiam, mas cada gesto, cada palavra atravessada, cada mudança feita sem minha permissão, era uma vírgula num relatório que eu redigia dentro da minha cabeça. O relatório do desprezo. Porque ser invisível dentro da sua própria casa não é uma dor qualquer. É uma humilhação que não se grita. É o tipo de coisa que a gente segura no peito, silenciosamente, até que o momento certo de agir se revele. E esse momento estava chegando. Aquela noite tinha tudo para ser só mais uma no calendário gasto dos meus dias. O cheiro de arroz soltinho no fogão, a televisão ligada alto demais para uma sexta-feira, e a risada do Gustavo invadindo os cômodos com a mesma arrogância de sempre. Eu estava na sala, observando a luz da varanda atravessar a cortina, quando ouvi Mariana me chamar para jantar. Fui, não porque queria, mas porque ainda acreditava que havia, em algum nível, um resquício de respeito naquela mesa. Ledo engano. Sentamos os três. O prato era macarrão à bolonhesa, receita da minha falecida esposa. Mariana tentava reproduzir do jeito dela, mas nunca acertava o tempero. Eu sempre comia em silêncio, mais pela memória do que pelo sabor. A conversa girava em torno de uma festa que o Gustavo queria dar na casa. Mariana animada, sugerindo lista de convidados. Eu apenas mastigando devagar, com a cabeça longe, tentando ignorar os absurdos que saíam daquela boca que mal conhecia os cômodos da casa. Pai, o senhor podia dar uma saída no sábado à noite, né? A gente vai fazer um negócio mais jovem, ela disse, com um sorriso sem graça. Levantei os olhos, e ali estava ele, rindo com a cabeça tombada para trás, como se aquilo fosse normal, como se eu, o dono da casa, precisasse de permissão para ficar nela. Não respondi. Apenas terminei o último garfo e coloquei o talher sobre o prato. Ai, pronto. Lá vem o velho maluco com o olhar de delegado aposentado. Quer fichar a gente também? Ele disse, debochado, enquanto limpava a boca com o guardanapo. Foi Mariana quem completou. Gustavo não provoca. Meu pai tá nessa fase de achar que todo mundo é criminoso. É carência, tá envelhecendo, às vezes confunde amor com vigilância. Eu engoli em seco. O silêncio na sala durou 3 segundos.
Mas o que veio depois foi mais fundo que qualquer frase anterior. Você devia estar num asilo, não aqui. Seria mais confortável para todo mundo, Mariana disse, sem olhar diretamente para mim. Dessa vez, nem o Gustavo riu. Ficou aquele tipo de silêncio que arrebenta a porcelana por dentro. Eu me levantei devagar, sem dizer nada. Passei por ela, toquei levemente seu ombro e subi para o meu quarto. Fechei a porta. Não bati. Não chorei. Apenas sentei na beirada da cama e fiquei ali, olhando o chão. A minha filha, minha menina que nasceu numa tarde de tempestade e segurou meu dedo com a força de um mundo inteiro, agora me queria longe, como se eu fosse um fardo, como se eu não tivesse suado cada tijolo daquela casa para que ela tivesse um teto digno, como se minha existência estivesse em atraso com o tempo dela. Era esse o sentimento. Eu havia virado uma dívida emocional, algo que ela queria renegociar com a vida, e o pagamento seria meu exílio. Na mesa ao lado da cama estava a pasta preta, a mesma de couro velho, que me acompanhou em anos de delegacia, onde eu guardava mandados, laudos e às vezes cartas de confissão. Dentro dela, os documentos da casa. Escritura, registros, autenticações, uma cópia do primeiro projeto arquitetônico, ainda datilografado. Peguei tudo com calma. Revisei as folhas como quem reabre um processo antigo, esperando que as verdades enterradas ainda estivessem lá. Não havia raiva em mim, nem impulso. Havia método e memória. Eu sabia que justiça boa não grita, chega com papel assinado. Eu sabia que respeito não se exige, se impõe com firmeza e silêncio. E, acima de tudo, eu sabia que quando um pai é desrespeitado em sua casa, ele não precisa discutir. Ele só precisa lembrar que foi ele quem pagou cada parede. Naquela noite dormi cedo. Dormi como um velho homem que finalmente entendeu que seu silêncio valia mais do que qualquer discussão. E que a resposta mais forte que poderia dar seria com uma assinatura. No dia seguinte eu acordaria antes do sol. Vestiria minha camisa de colarinho e passaria a pasta preta sob o braço. O cartório me esperava. E junto com ele, o começo do fim daquela farsa. Acordei antes mesmo do despertador. Não houve sonho, tampouco sobressalto. Meu corpo apenas entendeu que era hora. O relógio de ponteiro marcava 5h42. Ainda estava escuro lá fora, mas o ar da manhã já não era o mesmo da véspera. Havia uma quietude mais densa, como se o mundo, enfim, me tivesse devolvido o controle que me tiraram dentro da minha própria casa. Levantei com calma, tomei um banho rápido e vesti a camisa branca de punho engomado, a mesma que usava nos atendimentos da civil, quando precisava impor mais pelo gesto do que pelo tom de voz. Sapato limpo, cinto de couro antigo, a calça escura passada a ferro. Não era vaidade, era liturgia. Quando um homem decide colocar ordem onde a dignidade foi ofendida, ele não vai desleixado. Ele vai inteiro. Desci com a pasta preta sob o braço. Na cozinha, silêncio. A luz da geladeira fazia o papel de amanhecer artificial enquanto eu preparava meu café. Não queria barulho de chaleira, nem o tilintar da colher na xícara. Queria apenas o som do papel sendo colocado em ordem dentro da pasta. Escritura original. Cópias autenticadas. Carnês de IPTU pagos. Plantas. Tudo ali. A história da casa, meticulosamente preservada por mim por mais de 30 anos. E não por vaidade, mas porque eu sabia que respeito, um dia, teria que ser exigido por vias formais. E o papel fala alto quando o sangue já cansou de gritar. Às 6h15, tranquei a porta com 2 voltas na chave. Mariana ainda dormia. Gustavo também. A mesma casa que me vira pagar contas, erguer paredes e consolar minha filha nos seus primeiros tombos, agora repousava sob a ignorância de quem acha que lar é herança, não conquista. Entrei na caminhonete velha, a mesma que já transportou viaturas descaracterizadas em operação, e segui rumo ao cartório com um nó justo no meio do peito, daqueles que não sufocam, mas alinham a coluna. O cartório da Rua São Miguel abriu às 7h. Eu fui o primeiro a entrar. Fui recebido pelo mesmo funcionário, que reconheceu minha assinatura nos tempos em que eu vinha ali para registrar intimações e ofícios. Me ofereceu um café fraco. Recusei, com um gesto educado. Estava ali a trabalho, não a passeio. Entreguei os documentos e expliquei com calma e sem revolta o que desejava.
reintegração do imóvel por desvio de função afetiva e ocupação com quebra de respeito. Ele levantou os olhos do computador e me encarou por um segundo, como quem entendia mais do que podia comentar. Apenas assentiu. Saí de lá com os papéis protocolados e um número de processo em mãos. Ainda naquela manhã, fiz uma visita ao meu antigo parceiro, agora advogado. Um homem sério de fala baixa, mas com o mesmo senso de justiça que compartilhamos em tantos anos de rua. Ao ler os autos, ele apenas disse: "Você não vai precisar falar uma palavra. O papel vai fazer isso por você." E eu soube que estava no caminho certo. Voltei para casa perto das 9. Mariana já estava acordada, mas evitou olhar nos meus olhos. Gustavo, provavelmente, ainda roncava. No corredor, passei pela parede onde antes ficava o retrato meu e da mãe dela, fardados, no dia da formatura dela na faculdade. A moldura havia sumido. No lugar, uma gravura genérica que nada dizia. Observei por 3 segundos. Depois continuei andando. Na varanda, servi meu segundo café do dia. A manhã agora estava viva, com o barulho da rua, a buzina distante do padeiro e o latido do cachorro do vizinho. Mas dentro da casa, o tempo ainda estava suspenso. Eles não sabiam, ainda. Mas tudo já estava em curso. Eu não disse uma palavra naquele dia. Não dei sermão, não bati porta, não chorei. Apenas aguardei, porque aprendi dentro e fora da delegacia que há armas mais afiadas do que a fúria. Uma delas se chama escritura registrada. A outra, silêncio estratégico. E eu tinha as duas no bolso. O dia seguinte começou como tantos outros, ou ao menos parecia. O sol já entrava pela fresta da cortina da cozinha quando ouvi o barulho dos armários sendo abertos e o tilintar da louça que minha filha tanto gostava de usar nas manhãs de fim de semana. A voz dela soava um pouco mais animada, talvez alheia ao que já estava em curso. Gustavo, como de costume, apareceu na cozinha descalço, reclamando da qualidade do pão e dizendo que o café estava fraco demais, como se fosse hóspede de hotel e não alguém que vivia na minha casa, sem pagar 1 centavo sequer. Eu já estava na varanda com minha xícara na mão e o semblante tranquilo, quando ouvi o toque firme da campainha. 3 batidas seguidas, secas, precisas. Reconheci de imediato. Não era um vizinho, nem alguém oferecendo serviços. Era o som inconfundível de quem carrega um mandado. Levantei devagar. Passei pela porta da sala como quem já sabe a notícia antes do envelope ser aberto. Ao abrir, lá estava ele. Terno simples, expressão neutra, pasta na mão esquerda e uma folha na direita. Um oficial de justiça. Jovem, educado, mas com o olhar de quem sabe que está ali para cumprir algo que não se discute. Senhor Henrique, bom dia. Tenho aqui uma notificação judicial referente ao processo número tal, em nome da sua filha Mariana e do senhor Gustavo. Fiz um leve aceno com a cabeça, sinalizando que já sabia. Não peguei o papel imediatamente. Virei levemente o rosto e chamei sem elevar a voz. Mariana tem uma correspondência para você. O silêncio que se seguiu durou exatos 4 segundos. Tempo suficiente para ela se aproximar da porta, ver o homem de terno, perceber a seriedade do tom e, enfim, entender que não era uma encomenda da internet. O sorriso que ela tinha ao sair da cozinha se desfez antes mesmo de chegar à sala. Gustavo apareceu logo atrás, resmungando algo, até ver o envelope nas mãos do oficial. Do que se trata isso? Ele perguntou, quase rindo. Mariana pegou o papel e, à medida que lia, a cor do rosto foi mudando. Era como se cada linha drenasse um pouco mais da confiança que ainda restava. Mandado de desocupação, ela sussurrou, sem conseguir levantar os olhos. Prazo de 30 dias, contados a partir desta data. Gustavo tentou protestar, mas a voz saiu fraca, desconectada da arrogância habitual. Isso é algum tipo de piada? O oficial com calma respondeu. É um procedimento legal. Qualquer dúvida, recomendo que procurem o advogado de vocês. Voltei à varanda antes mesmo que terminassem de ler. O café ainda estava quente. Recoloquei a xícara no pires e, com calma, dei mais um gole. Não olhei para trás. Não ouvi gritos, só silêncio e passos hesitantes. A casa, naquele instante, parecia mais leve, como se a própria estrutura tivesse entendido que o eixo estava voltando para o lugar. Quando Mariana finalmente apareceu na varanda, com os olhos marejados e o papel tremendo na mão,
Não precisei dizer nada. Ela se sentou à minha frente, tentou balbuciar algo, mas eu apenas ergui a mão. Toma teu café, Mariana. Falei com serenidade. Vai esfriar. Ela ficou ali por alguns minutos. Gustavo não apareceu mais. Deve ter voltado para o quarto como um rato que volta à toca quando sente o cheiro da ratoeira. Eu continuei olhando a rua. A manhã seguiu. Os vizinhos começaram a sair. Uns indo à padaria, outros levando os cachorros para passear. Alguns passaram mais devagar diante da nossa calçada. Não era curiosidade, era intuição. Quem vive tempo suficiente sente quando o mundo muda de lado. E naquele dia, o lado da justiça voltava a ser o meu. Os dias seguintes se instalaram na casa como um inverno súbito, daqueles que não trazem geada nem tempestade, mas uma friagem invisível que se acumula nos cantos, nos olhares evitados e nas palavras que deixam de ser ditas. Mariana passou a andar pela casa com passos leves, como quem teme acender o chão, e Gustavo, outrora o dono da fala alta e do controle remoto, agora se recolhia aos cantos como um móvel fora de lugar. Nenhum dos dois ousou tocar no assunto da notificação. O papel continuava na mesinha da sala, dobrado com cuidado, como um animal perigoso que eles sabiam não poder despertar. Eu, por minha vez, mantive minha rotina com a exatidão de um relógio antigo. Acordava cedo, cuidava do jardim, passava café, lia o jornal impresso na varanda e anotava pequenos reparos pela casa, como sempre fiz. Mas agora havia um peso diferente em cada gesto. Não era raiva, nem ressentimento. Era só o cansaço de quem tentou ensinar com amor e foi chamado de incômodo. Era a decisão já tomada de que, se a paz não podia morar comigo, ao menos o respeito teria que pagar aluguel. E eles estavam devendo há tempo demais. Durante essas 3 semanas, as interações foram mínimas. Mariana evitava me olhar nos olhos. Às vezes, eu a via com os olhos vermelhos lavando a louça devagar ou varrendo a sala, como se procurasse o tempo perdido entre os móveis. Em outras, escutava sussurros atrás da porta do quarto, discussões abafadas com Gustavo sobre o que fazer, se haveria como contestar, se aquilo era mesmo legal, mas nenhum deles teve coragem de me confrontar. Sabiam que, se eu tinha ido ao cartório, era porque já estava tudo dentro da lei. Eu fui policial civil por quase 40 anos. Vi muito marmanjo espernear diante de documentos que gritam mais alto que qualquer ofensa. E aprendi que o verdadeiro poder nunca está no grito, mas no silêncio de quem sabe exatamente o que está fazendo. Os vizinhos também perceberam a mudança. Dona Neide, da casa ao lado, passou a deixar o portão dela entreaberto quando me via cuidando das plantas, como quem queria puxar assunto, sem parecer intrometida. Seu Humberto, do fim da rua, começou a me cumprimentar com mais respeito, um aceno mais firme, como se tivesse percebido que o velho da Casa Branca ainda era, no fundo, o mesmo homem de postura que um dia colocava ordem em briga de bar e dava sermão em pivete de esquina. Ninguém perguntou diretamente o que estava acontecendo, mas sabiam. O bairro inteiro sabia. Essas coisas circulam mais rápido do que notícia ruim. Na 3ª semana, Mariana me ofereceu café pela primeira vez desde que tudo começou. A xícara tremia um pouco na bandeja. Eu aceitei, claro. Ela sentou à minha frente e tentou sorrir. Pai, começou, mas a frase morreu antes da segunda palavra. Eu apenas fiz que sim com a cabeça. Não precisava explicação. O que estava feito, estava. E eu já tinha escutado o suficiente nos últimos meses para saber que arrependimento tardio não paga o aluguel da dignidade que me foi negada. Gustavo, por outro lado, continuava ausente, ruminando alguma fuga estratégica ou fingindo indiferença. Não importava. O tempo que restava agora não era deles, era da lei, e o prazo caminhava firme para o fim. Eu não me vesti de autoridade nesses dias. Não levantei a voz, não bati na mesa. Apenas mantive meu nome limpo, meus papéis organizados e minha postura de homem que já viu o pior da vida e decidiu que, dentro da própria casa, não aceitaria o mínimo. Mariana percebeu isso, aos poucos. E o silêncio que antes era desconforto, virou respeito. O mesmo respeito que ela havia esquecido como se dá, mas que agora voltava, não pelo sangue, mas pela firmeza. O último dia do prazo chegou com um amanhecer pesado, desses que parecem anunciar o fim de uma estação.
A casa estava silenciosa, mas não havia paz naquele silêncio, apenas a tensão de uma espera que ninguém queria encarar. A campainha do vizinho tocou cedo, e o barulho da caminhonete estacionando na frente da minha casa foi a confirmação de que o dia tinha chegado. Eu estava na varanda, tomando meu café, observando as flores do jardim, quando vi Gustavo atravessar a sala com o rosto fechado, carregando caixas mal arrumadas. Mariana vinha logo atrás, os olhos baixos, como quem carrega não apenas bagagem, mas o peso de escolhas que já não têm como ser desfeitas. Gustavo não disse nada, não me olhou. Entrou e saiu diversas vezes, carregando roupas, utensílios, até mesmo objetos que nunca foram dele, que aos poucos eu fui pedindo para largar ali mesmo, porque não pertenciam a ele. Eu, que sempre lidei com ladrões, sabia identificar aquele olhar de raiva contida, como se estivesse sendo humilhado por obedecer a algo que acreditava estar acima dele. Na verdade, estava mesmo. O papel da justiça tem um peso que nem ele poderia desafiar. Mariana, por outro lado, parecia outra pessoa. Se na primeira semana ela gritou, chorou e implorou, agora não havia mais lágrimas, havia apenas um cansaço, um reconhecimento tardio. Vi, na forma como arrumava as malas, que parte dela compreendia que aquele final era necessário, talvez não apenas para mim, mas para ela também. Não houve conversa. Eu mantive a mesma postura que sempre tive, sentado na varanda, acompanhando cada movimento com a calma de quem já viu dias piores em delegacia, já acalmou famílias inteiras em tragédias, e agora só queria preservar a dignidade do próprio lar. A cada mala que passava pela porta, eu lembrava de como aquela casa foi construída, tijolo por tijolo, com o suor de um homem que trabalhou décadas na Polícia Civil, que acordou cedo por anos para garantir que ali fosse um espaço de segurança e respeito. E pensar que, por um momento, eu fui tratado como um intruso dentro do que era meu. Esse pensamento não trazia rancor, apenas a certeza de que tudo precisava voltar ao seu lugar. Quando todas as caixas estavam na caminhonete, Mariana entrou sozinha na sala. Ela segurava a chave da casa, aquela mesma que eu dei a ela no dia em que voltou, chorando, depois da separação. Não disse nada, apenas colocou a chave sobre a mesa da cozinha, perto do porta-retrato da mãe dela. Eu percebi que ela olhou a foto por alguns segundos, como se pedisse desculpas em silêncio para a mãe, que nunca aceitaria ver aquela cena. Eu continuei quieto, apenas acompanhando com os olhos. Vi, naquele gesto, uma filha reconhecendo que passou dos limites e que não precisava de palavras para admitir isso. A porta se fechou devagar. O barulho do motor da caminhonete se afastando foi o som da casa voltando a ser minha. Por alguns minutos fiquei ali parado, com a xícara vazia na mão, olhando para o porta-retrato. Não senti raiva, nem vitória. Senti um alívio estranho, como se tivesse terminado um caso antigo e difícil. Finalmente, o silêncio da casa era um silêncio bom. O mesmo silêncio que eu conhecia quando voltava de plantões longos e sabia que, ao menos ali, eu estava em paz. Na manhã seguinte, pela primeira vez em muito tempo, acordei com o canto dos pássaros, sem o som abafado de discussões atravessando as paredes. A casa estava inteira, intacta, mas diferente. Havia um silêncio novo nela, não mais denso, nem desconfortável. Era o silêncio da ordem restaurada, da memória preservada, do espaço que volta a ter dono. Levantei-me devagar, calcei meus chinelos e fui até a cozinha. A chaleira esperava sobre o fogão. O cheiro do café começou a se espalhar como fazia nos meus tempos de serviço, quando voltava de plantões e preparava o primeiro gole do dia, com a luz da janela filtrando sobre a pia. Era como se a casa respirasse novamente, agora com calma, sem precisar se justificar a ninguém. Acendi o rádio antigo, aquele que ela dizia ocupar espaço demais. Tocava um samba antigo, desses de letra triste e melodia alegre. Sorri. Era o tipo de música que me lembrava que a vida sempre dá voltas. E às vezes, quem fica em silêncio é quem vence. Passei parte da manhã reorganizando algumas coisas. Recoloquei os porta-retratos na prateleira, reposicionei a poltrona ao lado do abajur que sempre usei para leitura, pendurei de volta o diploma da Academia de Polícia na parede do corredor. Era como arrumar a alma aos poucos,
Tirei do armário a velha manta de crochê feita pela minha falecida esposa e a coloquei no sofá. Depois fui ao jardim, limpei os canteiros, podando as flores que haviam sido esquecidas nos últimos meses. Cada gesto meu era uma forma de retomar posse, não só da casa, mas da paz que haviam tentado me roubar com desprezo e arrogância. Os vizinhos começaram a perceber. Dona Neide passou em frente e, sem precisar perguntar, apenas acenou e sorriu. Seu Humberto me ofereceu ajuda para qualquer coisa que eu precisasse. Mas eu não precisava de ajuda. Precisava de tempo. E tempo agora era o que eu mais tinha. Nos dias seguintes, Mariana me mandou 1 ou 2 mensagens. Nada de acusações nem de tentativas de reverter o que estava feito. Mensagens curtas, quase formais. Pai, se precisar de algo, estou aqui. Eu não respondi. Ainda não era hora. Eu sei que o orgulho dela é o mesmo que ela um dia criticou em mim. E que, no fundo, ela sabe que esse silêncio agora também é proteção. Não para ela, mas para mim. Voltei a fazer pequenas caminhadas pelo bairro. Reencontrei alguns amigos antigos da Civil, sentei com eles para conversar sobre a aposentadoria, saudade dos plantões e a dificuldade de ser respeitado quando os cabelos ficam brancos. Todos entenderam quando contei sem detalhes que precisei tirar minha filha de casa por meios legais. Ninguém me julgou. Alguns até disseram que fariam o mesmo se tivessem a coragem. Mas coragem não é levantar a voz. Coragem é manter a cabeça erguida quando chamam você de peso, de velho maluco, de estorvo. Coragem é dormir em silêncio e acordar cedo, não para brigar, mas para mostrar que há formas de justiça que não precisam de grito, nem de tapa na mesa. Hoje, a casa voltou a ter cheiro de café. E esse cheiro é diferente do de antes, não por ser novo, mas por ser verdadeiro. Não é mais abafado por perfume barato ou por vozes que não respeitam. É um cheiro que me lembra quem eu sou, de onde vim e o que construí. Sou um homem que dedicou a vida a proteger os outros, que agiu com firmeza quando muitos já teriam desistido, e que, no fim das contas, só queria que sua própria filha o visse não como um estorvo, mas como um pai. A cadeira de balanço está no lugar. O rádio continua tocando, e na parede da sala, onde antes havia um espaço vazio, agora há uma moldura nova, a cópia do mandado de reintegração de posse, não como troféu, mas como lembrança de que mesmo quando a voz falha, há documentos que falam mais alto, e há dignidades que, uma vez restauradas, não se negociam, nunca mais.